Bom dia, graça e paz. Eu sou o Marco da Isabel. Eu sou Isabel do Marco. Estamos aqui reunidos para mais uma Manhã em Família e o assunto dessa manhã é negociando. E para isso nós vamos estar refletindo lá no livro de Lucas, no capítulo de número 19, a partir do versículo de número 12, onde Jesus conta uma parábola, onde diz assim: um certo homem nobre partiu para uma terra distante, a fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 de seus servos e confiou-lhes 10 minas e disse-lhes: negociem até que eu volte. E segue dizendo que os concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo: não queremos que este reine sobre nós. E nós vemos que ao longo dessa parábola, quando esse rei retornou, ele manda chamar os servos a quem tinha dado o dinheiro a fim de saber quanto eles tinham conseguido ganhar em seus negócios. E aí o primeiro se apresenta e diz: Senhor, sua mina rendeu 10. O Senhor lhe disse: muito bem, servo bom, porque você foi fiel no pouco, terá autoridade sobre 10 cidades. Vindo o segundo: Senhor, sua mina rendeu 5. A este o Senhor disse: você terá autoridade sobre 5 cidades. Então veio outro servo dizendo: Senhor, aqui está a tua mina que guardei embrulhada. E disse: porque o Senhor é um homem rigoroso, o Senhor retira onde não depositou e colhe onde não semeou. Ele guardou, ele não negociou aquela mina. E o Senhor responde a ele: servo mau, eu o julgarei usando as tuas próprias palavras. Você sabia que eu era homem rigoroso, que retiro onde não depositei e colho aonde não semeei, porque você não pôs o dinheiro no banco. E então, na minha vinda, eu receberei com juros. E disse aos que estavam ali: tirem dele a mina e deem ao que tem 10. E eles não entendem, eles ponderam e dizem: Senhor, ele já tem 10. E aí nós começamos a pensar na lógica dessa parábola aqui, e começamos a pensar em termos das nossas próprias vidas, da nossa própria família. Nós, da mesma forma como esses homens que receberam as minas nessa parábola, nós também, no momento que nós aceitamos a Jesus, nós passamos a fazer parte do reino de Deus, e fazendo parte do reino de Deus, nós aguardamos também o retorno do nosso Senhor, o retorno de Jesus. E nesse tempo em que nós estamos aqui, como nós temos negociado o que temos recebido do Senhor? A palavra diz de Colossenses 1,13 que Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho amado. Então Ele nos libertou, Ele nos tirou do reino das trevas, nós passamos a fazer parte desse reino e nós recebemos de Deus muita coisa, a transformação da nossa vida, livre acesso ao Pai. O Senhor traz paz para as nossas vidas. E como nós temos multiplicado isso, em especial na nossa casa. Então nós vemos, né, como a gente estava lendo na passagem anterior, que ele deu a mina do que não tinha negociado para aquele que tinha negociado, para o que tinha mais. Porque a gente vê um princípio aqui no reino do Senhor, que é: quanto mais você se esforça, quanto mais você busca do Senhor, mais Ele acrescenta sobre a tua vida. Exatamente. Então, assim, ó, como o Marco estava dizendo, nós recebemos muitas coisas do Senhor. Tudo que nós recebemos, a gente já até falou isso em outros vídeos aqui na Manhã em Família, tudo vem da tua dedicação em ouvir, estudar e cumprir a palavra do Senhor. Colocar em prática. Então, o que nós vemos? Que quando a gente busca diligentemente, mais o Senhor acrescenta sobre nós. Quanto mais a gente busca o Senhor, isso é multiplicado. E o reino de Deus, ele trabalha muito em cima da multiplicação, né? E nós, como esses 10 servos, também foi nos dado, então, esses valores. Foi nos dado isso a ser negociado. E como nós vamos estar agindo, né? Então, primeira coisa que a gente vê, no reino não tem espaço para estagnação. Com certeza. Provérbios 10,4 nos diz: quem trabalha com a mão ociosa fica pobre, mas o que trabalha com diligência enriquece. Diligência. Cuidado no trabalhar, atenção, dedicação, esforço. Alguém que cuida o que está fazendo. E nós, o que nós recebemos nas nossas mãos, o Senhor espera assim: ó, negocia, multiplica isso. Porque o negociar, quando nós voltamos lá na parábola, nós vemos o quê? O negociar foi multiplicar, foi aumentar o que foi colocado nas mãos deles. Até o Senhor vir. Até o Senhor vir. Então não existe, nunca vai existir no reino de Deus um momento de parar. Exatamente. É até o Senhor vir, nós temos que estar
multiplicando A para o gente reino. brinca que em ministério não existe aposentadoria. E cada um de nós tem um ministério. O primeiro ministério está dentro da É a nossa própria nossa casa. casa. Por isso esse tema numa manhã em família. Por quê? Porque nós precisamos multiplicar dentro do nosso próprio lar. Nós precisamos estar alcançando os nossos familiares. Nós precisamos estar nos entregando aos nossos familiares, nos dedicando a multiplicar dentro da nossa própria casa. A cumprir o reino dentro da nossa casa. O próprio livro de Timóteo, nós não vamos pegar o versículo isolado aqui, mas o próprio livro de Timóteo nos mostra a importância de que quem quer trabalhar no reino, do cuidado que tem que ter com a sua casa. E em várias, se nós juntarmos várias outras passagens, nós vamos ver o quanto o Senhor nos mostra isso. Vai para dentro da tua casa. O primeiro ministério é a nossa família. Nós temos que aprender a multiplicar dentro de casa, sendo todos crentes ou não sendo. A gente vai ver especificamente aqui sobre não sendo Mas crente. até mesmo antes de não sendo crente, Tiago 4,17, quando nos diz: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Então, deixar de fazer o que o Senhor já nos ensinou é pecado, como aquele servo. Por que o Senhor aquele senhor ficou tão indignado com o fato do servo mau não ter multiplicado o dinheiro? Porque ele sabia que devia fazer o bem, mas ele não fez. E assim na nossa vida, muitas vezes a gente sabe que tem que fazer o bem, e às vezes por birra, né? E às vezes é mais fácil fazer o bem para quem está longe, é mais fácil fazer o bem para quem está fora, onde você aparece, onde você se destaca. Mas dentro da nossa casa, no convívio diário, nós temos nos preocupado com essa palavra de Tiago 4,17, aquele que sabe fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Eu tenho feito bem para Isabel, Isabel tem feito bem para mim. O casal, muitas vezes, ou na vida com os filhos, com os familiares mais próximos, existe a birra, né? A pessoa se emburra, literalmente se emburra, né? E ela não faz o bem. E com isso abre espaço para o pecado. E aí a casa deixa de multiplicar. Então, em primeiro lugar, dentro da nossa casa, nós temos que buscar fazer o bem, fazer o que é certo. Até porque a partir do ponto que nós estamos bem como família, nós somos instrumentos. Como lá no Casados a gente volta e meia frisa, nós somos um lar farol. As pessoas vão olhar para a nossa casa e vão ter o desejo de ter uma casa da mesma forma, uma casa cheia da presença de Deus, cheia do que representa a luz do Senhor dentro de um lar. Mas a Isabel iniciou a falar a questão, mas e quando um não é crente, quando os filhos não são crentes, primeiramente, quando o marido não é crente, como é que tem que agir? O que a palavra nos diz, Isabel? A palavra nos diz que a mulher que é crente, ela ganha, né, esposa, esteja sujeito cada um ao seu próprio marido, para que se ele ainda não obedece a palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio da conduta de sua esposa, ao observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm. Por que eu quis frisar essa segunda partezinha aqui? Por meio da conduta. Porque nesses anos de trabalhando com casais, a gente já viu isso. Às vezes tem esposas que elas ficam quietas. Mas elas não têm uma conduta legal. É um silêncio provocador. É um silêncio desafiador, né? Exatamente. Não é essa a vontade do Senhor. A gente não precisa brigar. Como esposa, não há a necessidade da briga, há a necessidade de um comportamento, uma conduta correta. Então, mesmo que venha ter um diálogo com um comportamento correto. Exatamente. Até porque muitas vezes as esposas entendem mal o espada da palavra e acham que a palavra é para ir lá e ferir o marido e cravar a espada no marido. A palavra é para edificar. Exatamente. O comportamento, a transformação da palavra na vida da esposa vai alcançar a vida do marido. A oração, a intercessão. A gente sempre diz, ninguém vai ficar numa casa sujeito a maus tratos, sujeito a agressões, mas o papel da esposa é orar e interceder para que esse marido encontre a Deus, que através da conduta dela, esse marido se sinta constrangido a buscar a Deus. Como a gente já falou aqui, né? Que quem tem falta de sabedoria, peça ao Senhor. Né? E a palavra nos diz que a esposa sábia, ela edifica a sua casa. Exatamente. A sabedoria do Senhor, ela vai te dar a diretriz de agir, da conduta, né? Ter uma conduta correta. 1 Coríntios 7,14 que diz assim, ó, se o marido não crente é santificado no convívio da esposa,
E a esposa não crente é santificada no convívio do marido Aí crente. vamos fazer a pergunta. O seu cônjuge tem sido santificado com a sua atitude? Claro, nós aqui estamos falando quando um é crente e o outro não é, né? Mas você que ainda não tem ainda o seu cônjuge nos caminhos do Senhor, obedecendo a palavra, ele tem sido santificado no convívio ou você tem tornado a vida dele tão complicada ao ponto de que ele diz, eu não quero esse reino para mim? Então esse é um ponto a se pensar. Como eu, que conheço o Evangelho, estou agindo com as pessoas que estão próximas a mim? Aqui a gente fala aqui sobre esposa e esposa, mas podemos estender isso até os filhos, estender aos parentes e amigos do nosso convívio que ainda não conhecem o Evangelho. A nossa conduta tem aproximado eles de Cristo ou tem afastado? Não vou dizer de Cristo, mas da igreja, do convívio social da igreja. Então, isso nós temos que ponderar. Nós estamos santificando, porque quando nós agimos em obediência e unidade com o Espírito Santo, nós estamos santificando. E a grande pergunta é, quando Jesus voltar e perguntar o que vocês fizeram com o que receberam, nós poderemos dizer tranquilamente, nós multiplicamos o que recebemos. Quantas pessoas nós alcançamos através da nossa postura, do nosso modo de viver, dessa transformação que Deus operou nas nossas vidas. Então, que a gente esteja refletindo nessa palavra, que nós estejamos buscando ser instrumentos de multiplicação no reino de Deus. O ide nada mais é do que multiplicar, alcançar novas vidas, para que elas também sejam transformadas, para que elas também sejam instrumentos para multiplicação. Então nós vemos, só para nós encerrarmos, né? Assim como esses 10 servos, nós também recebemos valores. Nós fizemos aqui uma analogia, esses valores chamamos de fundamentos sobre os quais nós vamos edificar. Nós vamos multiplicar sobre aquilo que o Senhor já nos trouxe. Então nós vamos ver em 1 Coríntios 3, do 12 ao 14, que nos diz assim: e se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, é prata, é pedra preciosa, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, esse receberá recompensa. Então é isso que nós temos que ver. O Senhor já nos deu um parâmetro, já nos chamou a andar de acordo com a sua vontade. E nós temos que multiplicar em cima disso, para que a gente venha receber a recompensa que Ele quer nos entregar. E eu vejo que a maior recompensa que nós podemos ter é todos nós ouvirmos o Senhor, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Esse é o nosso objetivo. Não só nós estejamos ouvindo isso, mas nossos familiares também possam ouvir isso, as pessoas que nós tivemos a oportunidade de conviver também possam estar ouvindo isso. Que nós sejamos instrumentos nas mãos de Deus, que nós estejamos multiplicando. Nós oramos a Deus, que Deus te abençoe, que Deus te capacite, que Deus te direcione, que você seja um instrumento de Deus dentro da tua casa, para o teu esposo, para a tua esposa, para os teus filhos, para os teus netos, para todos os teus familiares. Que em nome de Jesus a bênção do Senhor te alcance. Amém.